Bueno, ¿y cómo les fue ayer? ¿No? Hubo las preguntas en la mañana, después Eric dio seguimiento en la noche con Didi. Am, pero la mole fue muy fuerte, ¿no? La mole es algo para ir pensando, algo que ya es como la tercera mole que Baba habla del mismo tema, que fue una característica, las moles de la década del 10, del 2010, claro, eran las últimas, entonces Baba estaba revisando la revisión de la revisión de la revisión, repasando y repasando y repasando. Pero algumas coisas são importantes. Uma é, talvez, isso que Baba hablava e Eric mais ou menos comentava na noite, que é a importância de uno dar-se conta de que sanskars tem, que sanskars. Ou seja, temos praticamente três níveis, talvez quatro de sanskars. Um nível é o chit, não? Que são, aí também gente falava um pouco sobre isso, que é o sanskar superativo. É o sanskar correspondente à minha idade. Ok? Ou seja, sim, já viram essas pessoas que vão alcançando uma certa idade e vão cambiando seu estilo, sua forma e tudo o que passou. Sua forma de ser e tudo isso, já. Recuerdo um alma que vive fora do país e um dia voltou depois de muitos anos e dizia, o que passou com tal pessoa, era tão ativa, tão ágil. E agora mira como está. E às vezes alguns dizem que é o corpo, mas não é necessariamente. De hecho, espiritualmente não é o corpo, é o sanskar. O sea, a maioria está usando sanskar de vidas passadas com relação à cidade. Esse é o cheat. O cheat é o sanskar, é a parte cultural, não? O que não aprendido, as coisas, de profissão, tudo o que é útil. O segundo nível de sanskar são os sanskars que eu tenho desta vida, não? Como eu sou homem, por exemplo, os sanskars de mulher estão aí quietinhos, já estão inativos, e praticamente, de pronto, um que outro aparece, mas realmente não estão ativos. Então, há muitos sanskars que não convêm para esta vida. São as contas kármicas de um, não? Pode que na outra vida não foi um rei, sabe, alguém super importante. E nasce em esta vida em um país assim como Colômbia, pois muitas dessas coisas já não servem, já não correspondem. Então, e o terceiro nível são todos os demais sanskars, todos os sanskars de toda a existência do alma, já, que não fazem parte desta vida e que estão aí solamente. Então, esses são três níveis de sanskars. Vocês já pensaram nisso? Ou seja, por um lado, temos que desativar os sanskars del chit. Isso é dificilíssimo. Aí Gopi recordava, não, é isso que Daddy Yankee comentava muito, e que uno sempre devia limpar a bandeja del chip. Ela disse incluso uma vez, quando que era em Oxford, não sei que evento era, pero ela nos dizia, não, que todas as noites ela se sentava antes de dormir e limpiava sua tinta, porque ela não lhe gostava deixar nada sujo para o dia seguinte. O que ela queria dizer, mais que nada, era o que lhe passou esse dia, não? O que a gente lhe havia dito, todas as coisas que havia passado. Então, você entregava tudo isso abaixo. Ou seja, no dia seguinte, isso não passava. Pero também temos os demais sanskars deste corpo. Por exemplo, os sanskars de em 10 anos, vou ter tantos anos de idade. Esses sanskars já estão em uno. Já se deram conta? Esses sanskars já estão em uno. Já estão esperando aí. Pero são sanskars de há quantos anos? Ou seja, mis sanskars de 70 anos de idade são sanskars de há, por aí, 150 anos atrás. 100 anos atrás. O sea que eu vou a vivir sanskars que já nem sequer correspondem à realidade. Por isso essa imagem, não, de pessoas ancianas como pessoas retrasadas, antiquadas, que não são capazes de mover-se. E a gente não sabe, porque os sanskars se mesclam. Então, esses sanskars vão conviver com outros sanskars. Por exemplo, a população de ancianos em certo lugar do mundo é a que mais tem sida, o sea, incluso acá em Colômbia é muito comum enfermedades de tipo físico, não? Não, sexuales, em ancianos, porque eles mesclam os sanskars. Pero la gente tiene la imagen de los viejitos como santitos, ¿no? Y es falso. ¿Por qué? Porque esos son sanskars ya anticuados.
e não vão servir para um mundo como é hoje. Não vão servir para o que hoje existe, ¿me entiende? ¿Ya? Entonces hay una mezcla total. Eh, y además, yo tengo los sanskars que ni siquiera sé cuáles son, ¿entiende? Recordo que um Brahmin, uma vez, ele falava a todo mundo isso, não, de que não, não pode saber seus sanskars a partir da vida presente. Se eu ver minha vida, então aí posso calcular minha vida passada. Pero não, estamos em la idade de hierro, as coisas não são tão formais, são todas mescladas. La curva K, recuerdo que eu falava um dia da curva K. Por exemplo, tratam de explicar como é possível a economia americana, com o aumento do desemprego, o aumento da inflação, e se está desenvolvendo cada vez mais. Então, como é possível que os inversionistas estão invertindo allá? Essa é a curva K. Então, sube as inversões, pero baja a qualidade de vida, os empregos e tudo isso. E os economistas americanos não logram explicar por quê. E essa é a curva K também de los Brahmins. Então, não logramos explicar as coisas porque temos uma mescla de sanskar total. O sea, el alma es un sancocho, ¿ya? O sea, está todo mezclado y no está nada claro. Entonces, la primera cosa es, o sea, me imagino que cuando la gente aquí come sancocho, a ver, ¿qué es eso acá? ¿Qué es eso? ¿Y eso de dónde viene? ¿Ya? Debe ser bem complicado, ¿no? Entonces, espiritualmente também, esse sanskar de onde surgiu? Pense. Pense, por exemplo, quando tomem uma decisão. Quando vai fazer uma compra em um supermercado, algo muito simples. ¿De dónde viene ese sanskar? ¿Por qué estás comprando? Porque hay un cuarto tipo de sanskar que son los sanskars que valen la pena. ¿Cuáles son? Sanskars brahmanes, de la deidad, não são os sanskars futuros que estamos criando. Por exemplo, se eu não vou ao supermercado, que Baba disse em Lamole sobre isso? A ver, quem recorda? Pontos de compras em supermercado. O que disse Baba? Baba não disse isso. O que mais? Vamos lá. Exatamente. Primeiro lugar, término médio. Paula sempre habla não comprar nem lo más chum y ni lo más chum. O sea, es comprar término medio. Esa es una orientación de Baba. No es orientación de la abuelita, no es orientación de la vecina, y es una orientación que Baba nos da. ¿Ya? ¿Ah? Não, Baba se ele essa é a publicidade do jabón Lux, que aqui em Colômbia não há esse jabón, não, pero em la Índia há. Não, jabón de lavar roupa. Jabón de lavar roupa Lux aqui não há, em la Índia há. La Índia há. Pero igual é uma publicidade tremenda. Candado, toda essa publicidade. Não, Baba não disse para não comprar marcas, porque, pois, então de que vamos a comprar? Sencillez. Pero como é a sencillez de Baba? É uma sencillez de realeza. Então, de novo, é nunca ir a lo mais ordinário, pero tampoco ir a lo lujoso. Que não haja desperdício, isso sim também Baba habla, Daddy Yankee, ela realmente ela era muito contra o tema do desperdício, ela ahorrava todo. Ela dizia que incluso quando lavava a louça, como eles usavam, se caiu um pedaço aí, se estrelhou, uma estrela se estrelhou, que quando se lavava a louça em la Índia, se lavava com ceniza, né? Então, não havia jabón, sino com ceniza se lavavam, dá o mesmo efeito. Para a supervivência, para que aprenda supervivência, jabón não necessita, não pode correr ceniza. E passas assim, ou terra incluso, que usa terra muitas vezes. Em supervivência, arena, uno vai, põe arena, mescla assim, lava e se limpa, incluso melhor que o jabón. E dá de IVA e tomava el agua. Você lavava seu prato e tomava el agua, porque ela não podia desperdiciar nada. Tal era a consciência de que tinha. Então, mire, aún para algo tão capitalista e mundano como um supermercado, Baba ha dado orientação. Pero, que é mais fácil, usar o Sanskar Brahmin ou o Sanskar del 83º nascimento? Del 83º nascimento, porque estás bajo a influência de outros. E essa é como uma luta Brahmin que há, porque mientras eu não me adecue a lo que Baba habla,
Mientras eu não haga esse esforço, não vou entender. Baba, por exemplo, habla de economia, que é outra coisa que Baba habla bastante sobre ser econômico. E havia umas almas que diziam, não, eu não vou ser econômico, eu vou comprar, se meu tempo é muito valioso, eu vou comprar as coisas assim mais. E não entendem que ser econômico não é uma questão de ahorrar tempo ou não, é criar esse sanskar da economia. Ou seja, hoje pode que tenhas ou não tenhas o tempo para ir a buscar preço mais barato. Pode ser. Pero no futuro não vas a ter tempo nenhum. E se não generas esse sanskar de economia agora, quando chegues ao futuro e vas a ter 5 papas para a semana, só vas a poder comer 5 papas. Em quantos dias vas a terminar com essas 5 papas para uma semana inteira? Em um dia ou dois. Um dia ou dois. Pero se tem esse sanskar da economia, então quando eu salgo por aí buscando em várias partes algo para comprar algo barato, o que estou fazendo? Estou generando esse sanskar da economia. E não estou perdendo tempo porque estou recordando a bala. E é uma tarefa de bala. Então, o tempo não se perde. Já. E isso é muito importante entender, de que esse quarto tipo de sanskars é a clave. Não é suficiente, porque como eu já falava, os sanskars vivem juntos. Isso é a característica da Bhakti, não? Ou seja, recuerda esse assassino colombiano, assassino, uma pessoa de cárcel, e dizia, matou com mais de 130 pessoas. E dizia, eu não sou uma pessoa mala. Sim, dizia, porque ele não considerava que era uma pessoa mala. E já he visto muitos brancos assim isso. Por exemplo, alguém pode ir e forjar a firma de outra pessoa, que é ilegal isso. Isso pode vir na polícia e todo. Pero hace forja e diz, ah, não, pues não passa nada. Ou pagar, um branco uma vez pagou soborno a um polícia de trânsito. O sea, o sea, los sanskars vivem juntos aí. E eu penso que sou uma pessoa boa, pero estou usando sanskars que não são de outra vida. Então, o reto grande é esse, é evitar, frenar, que ele incluso decía ser pouco a pouco, não? Como hablávamos aí, fazer uma cosita e vou provando, coger um sanskar del 83º e começar a não usá-lo mais. Es casi um exercício consciente de que vou ao supermercado e minha abuelita, minha mamá me ensinou a comprar de tal maneira e vou de tal forma. Por isso eu dizia, não, é absurdo, porque é um tema, como aqui eu levo mais de 30 anos, que incrível, hein? Que horror, que horror, 30 anos. E 33, sim, da idade de Cristo. E, e já he visto gente jubilar-se, não? Então, o que passa? Aqui, pelo menos em Bogotá, a tradição era que a gente ia ao supermercado nos sábados. É lógico, trabalham de lunes a viernes, mas de sábado vai ao supermercado. E quando se jubila, quando abre um supermercado, los sábados de novo. Eu moria de la risa, porque martes é o dia que dá desconto, por exemplo. Há um supermercado que o miércoles é o dia que chegam as frutas frescas. O sea, é muito mais lógico. Además, sábado, o supermercado, bueno, hoje em dia não, pero antes se llenavam, recuerda, se llenavam. Hoje em dia não, hoje em dia é vazio. Pero era muito mais lógico eu ir um martes, se sou jubilado, a ir a comprar ao supermercado, que ir um sábado. Pero essas caras tão fortes de lo que o 13º nascimento é tão poderoso que a pessoa nem sequer se dá conta e seguem em esse modelo. Não há um chico que eu conheci, ele tomou o curso quando eu estava saindo da universidade. Então, quando foi a trabalhar, havia algo, não sei, hicimos algo em Semana Santa uma vez, não sei o que era, creo que hicimos um programa, algo especial e tal, el lunes ou martes, não? Durante a Semana Santa. Então ele dizia, não, eu vou sair de passeio, eu dizia, você tem vacações, Semana Santa? Que nadie tiene vacaciones Semana Santa. Ah, sí, sí, no, ¿por qué? Porque él todavía vivía en la universidad, en su mente todavía estaba en la universidad. Hace unos años yo lo encontré de nuevo y pregunté y decía, sí, ya ya no salgo de Semana Santa más. Es interesante, pense, o sea, es un tema fascinante en realidad, ver como los sanskar, o sea, no lo tome como algo moralista, de castigo y de sufrimiento, tómelo como um científico que se vê a si mesmo e observa.
Bueno, que sanskars, por exemplo, estou usando de antes de entrar em Gyan? Ou seja, antes de entrar em Gyan, que sanskar eu usava que todavia sigo usando? Pode ser forma de ser, pode ser uma compra no supermercado, pode ser a forma de vestir. Que características minhas são visíveis hoje e antes de eu estar em Gyan também eram visíveis? Ou minha abuela hace lo mismo. Minha abuela cocina de la misma manera, se viste de la misma forma, ¿ya? O incluso usa las mismas expresiones, yo estoy usando las mismas expresiones que ella usaba. Porque isso é uma grande advertência. Estou usando o sanskar del torresmo, terceiro assim. Um dos temas que eu observo muito é a alimentação, a comida. O sea, a comida mostra um pouco que sanskars as almas têm. ¿Ya? Então, se eu vou a um centro acá em Colômbia, que quando eles se tornaram vegetarianos, simplesmente o que fizeram foi quitar a carne. E agregaram, de pronto, recuerdo que a carne de soja antes não era muito boa, não? A carne era muito malita, não? Durante anos. O sea, ahora es bueno, ahora compra es bueno. Hay más de una empresa de pronto que hace ahí. Pero antes era muy mala calidad, ¿tá? Entonces ellos colocaban carne, ¿no? Para reemplazar la carne. Pero yo decía, pero ¿cómo así? O sea, el alimento es un equilibrio. O sea, el alimento con carne tiene un cierto equilibrio. Cuando tú quitas la carne, no es que el equilibrio se hace, no. Desapareció una fuente muy importante de proteína. O sea, algo súper importante. En realidad, uno observando los hermanos de la India, sabe que la mayoría come prácticamente lo mismo que comía de antes, excepto una cosita. En la mayoría hay una cosa que ya no come, cebolla. El ajo no usan tantas, pero la cebolla es mortal. La India sin cebolla, hay alguna crisis impresionante hace unos años, no sabían qué hacer. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros sin cebolla? Pero la mayoría cambia solo eso, ¿ya? Entonces uno ve cómo es difícil para los hermanos de la India entrar en la vida branda. Muy difícil. Eso Baba hablaba sobre los occidentales hace 2 mundos. Como nosotros vamos más rápidos que los de la India. Y ahí es una de las razones, porque ellos no cambian los sanskars en la práctica. Y si no cambias los sanskars en la práctica, significa que siempre estás usando los mismos sanskars, ¿vean? La misma cosa, ¿no? ¿Ya? Para, antes hacíamos la proporción, hace muchos años hacíamos eso, la proporción de que un alma de la India que llevaba con baba 10 o 15 años era equivalente a un alma aquí en Occidente de 2 o 3 años, literalmente. O sea, tal era por la devoción, sanskars muy fuertes, ¿ya? Muy duro. Ya las hermanas que viven en centro, les toca cambiar su dieta. O sea, cuando llegan los centros, principalmente los centros principales o los que están empezando, tienen menú y el menú es nacional. Entonces el bowl, por ejemplo, no tiene opción. O sea, el bowl o es eso o es eso. O sea, no hay margen. La única margen es obviamente las frutas de la temporada, esas cosas, pero la parte cocida no hay margen. Les toca en todas partes cocinar igual. Entonces, eso uno ve, por eso las teachers en la India, Baba hablaba ayer, ellas avanzan tan rápido con relación a los estudiantes. Aquí no podemos vivir en el centro, alguien vivir afuera, la diferencia no es tan alta, pero en la India es brutal, porque esas hermanas no, ellas no comen la comida que antes comían, ¿no? Ellas comen lo que haya, excepto brócoli, que aí deve ser pues, tortura, não? De pronto, se os estudantes querem rebelar-se, não sei, aí levam brócoli para as hermanas. Eu estive em um pueblo em Delhi, eu não sabia, Delhi tem como 150 pueblos. E estive em um dos pueblos no centro de Baba, aí estava cerquita do centro. Então, a hermana perguntava o que eu queria, ou que podia comer, eu lhe expliquei que podia. E uma das coisas era iogurte. Vocês compraram iogurte. E a irmã estava tão feliz. Eu perguntei, por que estás tão feliz? Disse que puedo comer yogur.
Estava contentíssimo. Porque iogurte, especialmente em certa classe social, sempre está presente. Então, se tu vas a uma casa de classe média da Índia, abre a nevera, aí há iogurte. Sempre é obrigatório. Mas quando entras a um centro, aí depende. Iogurte é caro, mas é custoso. Então, só por esse parte. Lá, em certos países, você a roupa também, só não vê muito a forma de vestir das pessoas. Pero é muito importante pensar assim, quais são os sanskars que eu estou usando para isto? Para sentar-me na mole, com que sanskars? Não, o Adi decía, não se sentem como estudiantes, acá, Gemini também. Que ele estudante queda escutando como bobo aí. Pues. Porque depois ele estudante tem um livro onde vai estudar, mas aqui não há livro onde estudar. Se eu não estou sentado, escutando e aplicando a mole, experimentando a mole no momento, que horas haremos? Quem de aqui, por exemplo, durante o dia revolveu a mole de allá? Manuel. Rafael, um pedacinho. Eu, um pedacinho. Solo, e com Didi Mohini, ni isso foi hoje. Ah, não, foi na manhã que eu. Nem ayer, então aí eu não revolvi nada. Então, miren, não é como. Então, se no momento tu não hace, em uma escola se há, certo? Se o aluno está no planeta Marte, allá, mientras Cláudia vai explicando coisas importantes. Depois o aluno vai, aí que dijo ella, copia, lê livro, não passa nada. Pero aqui não temos, porque não lo vamos a hacer. Pero esse é o sanskar fuerte. Estou na escola, me sinto um estudante e perdo fortunas enormes por isso. Pero se eu creo Sanskar Brahmin é esse. Que Dadi Janki nos explicava, é escutar e ir experimentando. Incluso Dadi Janki ela não anotava nada. Isso era a sua opção. Dadi Kumarka se anotava tudo. Cada uma tinha seu estilo. Didi Mohini também anotava tudo. Já cada um tinha seu estilo. Pero Dadi que explicava que ela não anotava para poder estar totalmente atenta a Baba. E assim ela ia experimentando tudo. E depois ela mole, ela se sentava e copiava toda a mole. A partir de pura memória. Então, vamos a trabalhar a mole de ayer, de a poquito. A mole del domingo será a mole del 18 de enero. Que tem também suas especialidades. Depois já vem lá de Shivratri, depois de Holi, uma extra e tchau, se acabou, se acabou o ano. E aí passamos para outra temporada. Bom, Shanti, então, agora vamos a ter Toli para todos. Vamos a meditar primeiro. E Toli. Toli de alguma parte ou de acá? Da cá. Não? Toli de Juliana. पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने